encontraram mais o noivo. Gente, é o seguinte, Cristo veio dar a sua vida pela igreja. Quando ele, na cruz, ele entregou o seu Espírito a Deus e disse: tudo está consumado, ele nos deu capacidade aos apóstolos primeiramente, mas também deu capacidade àqueles que pelos séculos seguintes crescem e tivessem no Evangelho um conhecimento, a capacidade de usar o poder de Deus para sobreviver. Todo aquele que nele crê não perecerá. Ou seja, as pessoas que creem, as pessoas de todas as épocas, mesmo nos séculos seguintes, quando a igreja ela foi a igreja mesmo baseada na Bíblia, realmente ela foi substituída por uma outra igreja, e depois, com a revolta luterana, a igreja começou a voltar através da obra de Martinho Lutero. Então as igrejas protestantes, houve aquela tremenda situação da Inquisição na Europa, em que houve a perseguição aos protestantes. Então eles saíram mar adentro e foram para a América do Norte. Hoje em dia nós temos 2 países de primeiro mundo que são formados desses colonos, que são que na verdade é os Estados Unidos da América do Norte e o Canadá. Então eles vieram para terras bravias, terras selvagens, silvestres, onde na verdade era um novo mundo, um novo continente, e eles povoaram ali a América do Norte, e a maioria dessas pessoas eram evangélicas, saídas da Europa, perseguidas pela reação da Igreja Católica na época, que por causa dessa diferença de fé. Então não havia como eles ficarem lá, porque corriam perigo de morte. Aí foram navios e mais navios que iam partindo com famílias inteiras, mar adentro, em busca de uma nova terra, onde eles poderiam adorar a Deus sem perseguição. Então vê que saga bonita. Eles vieram para a América do Norte e habitaram em terras bravias, eles tinham que ser colonos, tinham que colonizar aquela terra, e terra de índio, né? Terra dos Apache, dos índios norte-americanos, que eram realmente tribos guerreiras. Houve guerras, houve morte, não foi fácil realmente eles instituírem lá uma nação civilizada. Mas veja bem, o que acontece é que a igreja dessa maneira ela sobreviveu. Então, durante todo esse tempo, a igreja ela teve uma participação muito importante. 2 países que surgiram baseados praticamente no Evangelho, certo? Primeiro o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Aí tem algo que se fala sobre ele, que quando ele ia fazer um discurso, dizem que pelo menos ele orava a Deus durante 1 hora. Que inveja! Eu invejo os homens que dependem de Deus e que quando vão fazer algo importante, ou até mesmo nem tão importante, mas que eles vivem pela fé, realmente põem em prática isso, de que o justo viverá pela fé. Eu estou contando essa história, gente, pelo seguinte, porque a igreja teve fases. Essa igreja que lá nos tempos dos apóstolos, quando João Evangelista escreveu o Apocalipse, né, que é o livro das revelações, e João, dizem que ele viveu 110 anos. Esse foi o último apóstolo que morreu. Então você vê que quando Jesus estava aqui na terra, teve uma passagem que Pedro perguntou para Jesus, e ele, se referindo a João Evangelista, que era irmão de Jesus, filho de Maria, filho de José. Aí os crentes chamam de irmão de Jesus na carne.
porque realmente Jesus seria o primogênito era o primogênito daquela família. Mas Maria teve outros filhos e filhas. E João Evangelista era irmão de Jesus Cristo. Pedro, em uma ocasião, ele ficou um tanto... o Pedro era muito perguntador. Então ele chegou para Jesus diante de todos os apóstolos e falou: e ele? Ele não morrerá? Porque Jesus havia falado da forma como alguns apóstolos morreriam. Jesus havia cogitado de maneira profética, porque o Espírito Santo lhe revelava, e ele tinha então revelação do que aconteceria. Ele disse que alguns seriam levados, como ele disse sobre Pedro: te pegarão pelo cinto e te levarão para onde tu não quer. Hoje você coloca a mão sobre o seu cinto e vai para onde quer. Mas um dia, Pedro, vão te pegar pelo teu cinto e te arrastar para onde tu não quer, que seria a morte. Ele seria levado e morto. E não porque ele queria, mas porque ele seria levado para ser executado. É uma situação que Pedro teve um momento assim, perguntou a Jesus: Senhor Jesus, e esse aí que tu sempre passa a mão na cabeça, né? Porque Jesus tinha um carinho todo especial mais por João, talvez por ser irmão dele. E Pedro perguntou: e esse aí? O que será dele? A viver para sempre? Olha, por ironia, não diria ironia não, vamos dizer assim, o tempo revelou realmente João como o último apóstolo. Todos os apóstolos, inclusive o apóstolo São Paulo, todos eles tiveram o óbito, vieram a falecer antes de João. João foi o que realmente viveu mais. E acredita-se que na ilha de Patmos, na ilha grega onde ele foi exilado, onde ele escreveu o livro das Revelações, ele estava ali com 110 anos quando ele escreveu o livro do Apocalipse. E eu estou falando assim, gente, porque a igreja teve seus percalços. Foi substituída pelo catolicismo romano. Converteram os apóstolos em santos. E o que eu digo a vocês é o seguinte: nós, cristãos, temos uma história. E essa história, ela vem se desenrolando. Nós somos a igreja. Eu estou dando essa visão para vocês de que por todos esses séculos, mesmo quando a igreja ficou escondida durante um bom tempo, em que o catolicismo romano ele prevaleceu, antes da Revolução de Martinho Lutero, onde a igreja ressurgiu, e depois veio a questão da renovação da igreja com os pentecostais. A igreja vem evoluindo, depois veio o movimento de libertação, as igrejas que pregam libertação, que voltaram a exercer algo que é a igreja de Jesus Cristo, que é a autoridade, dunamis exousia, em grego, que significa no latim poder e autoridade, certo? Dunamis exousia, poder e autoridade. Tem esse significado no grego e tem no latim. No latim é dunamis exousia, justamente, poder e autoridade. E a igreja passou a exercer no movimento de libertação, isso dos anos 40 e 50, primeiro nos Estados Unidos, depois chegou no Brasil, através da igreja pentecostal Deus é Amor. Eu prefiro não falar nome de denominações, mas às vezes tem que falar. A primeira igreja que começou a pregar a libertação no Brasil foi a Deus é Amor. Então temos que fazer justiça e falar a verdade. Depois surgiram outras igrejas, mas baseadas justamente na obra de libertação que surgiu na América do Norte. São pessoas que usam o poder de Deus para ministrar libertação, dar ordem aos espíritos, dar ordem às doenças, para que elas se retirem do corpo das pessoas, pregam prosperidade,
enfim, fazem uso do poder de Deus com autoridade sobre as circunstâncias e adversidades da vida. Olha, estamos falando sobre vida sentimental, mas eu tenho que falar sobre a igreja. Porque quando eu falar que essa igreja é representada pela mulher, a mulher não se sentir desvalorizada, porque a igreja ela é a nossa mãe. É atribuída à igreja muita honra e muita responsabilidade. Haverá de assentar diante de Deus Cristo e a igreja, Cristo à destra de Deus e a igreja à destra de Cristo. Nós, a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja. A igreja irá se assentar à destra de Cristo, à destra de Deus. Nós seremos a terceira força do universo. Nós já somos pela fé a terceira força do universo. Nós, todos os que cremos, somos a igreja. E Deus pretende nos constituir magnífica em poder. E a mulher representa essa igreja. A mulher, na verdade, representa a nação de todos os salvos, a soma de todos os consortes da salvação em Cristo. Isto é tremendo, é maravilhoso. É por isso que eu estou falando da igreja, para vocês entenderem que o papel da igreja é honroso. Bom, eu vou dar uma pausa aqui no nosso trabalho e a gente volta a falar sobre esse assunto, sim. Eu quero dizer à igreja e às esposas todas que representam a igreja que vocês são muito importantes. Vocês são representantes dessa igreja a qual Cristo deu a sua vida, a qual Cristo entregou-se por ela, a qual Deus tem um plano de entronizá-la ao seu lado, à destra de Cristo, a terceira força de todo o universo. Obrigado a vocês. A gente volta a encontrar e nos